Demorei 10 anos para entender o que vou te ensinar em 30 minutos. A vida não para te esperar. Você pode estar animado ou perdido, confiante ou cansado, mas o tempo continua andando do mesmo jeito. Todo dia ele avança, com ou sem você. Cada manhã, quando você abre os olhos, a vida te dá um aviso claro. Você ainda está aqui, ainda tem chance, mas se não se mover, ela vai seguir sem pedir licença. Pense nisso. Quantas pessoas que caminhavam ao seu lado já tomaram outros rumos? Planos que pareciam certos mudaram. Coisas que pareciam eternas hoje são apenas lembranças. E isso não é crueldade, é realidade. E é por isso que as manhãs são sagradas. São começos disfarçados. São portais invisíveis entre quem você foi e quem ainda pode escolher se tornar. Cada manhã traz uma escolha simples e decisiva. Você vai repetir o ciclo de ontem ou vai escrever um novo capítulo? A verdade é dura, mas necessária. Ninguém virá te salvar. Cada um está ocupado demais tentando resolver a própria vida. E entender isso não te enfraquece, te devolve o controle. É o empurrão que você precisava para entender que o poder da sua vida mora em você, não nos outros. Essa é a beleza das manhãs. Elas te lembram que sua história ainda está sendo escrita. É nessa hora que você pode começar a organizar o que depende de você. Acordar com arrependimento é o que aprisiona muita gente. Pelo tempo perdido, pelos sonhos esquecidos ou pelas chances desperdiçadas. Mas o arrependimento só tem valor quando vira ação. Caso contrário, é só veneno lento. O passado não é uma prisão, é um professor. Cada erro é um alerta, cada dor é um empurrão, cada queda é um convite à reconstrução. E quando você acorda com essa consciência, você decide: hoje eu não repito o que me destruiu. Hoje eu construo algo mais forte. Porque existe uma regra simples da vida. Se você não construir o seu caminho, vai acabar usando sua energia para sustentar o caminho de outra pessoa. É a lei da vida. Se você não tiver foco, disciplina e propósito, vai passar os seus melhores anos fortalecendo a visão de outra pessoa enquanto a sua desaparece. Amanhã é o seu ponto de virada, o momento em que você decide se será o arquiteto do seu destino ou apenas mais um operário da rotina alheia. Então foque, arrume sua vida, proteja seus planos. Não dê ouvidos a quem nunca construiu nada do que você quer construir. Aprenda com quem vive o que ensina e siga quem prova com ações, não com discursos. É isso que você vai aprender aqui. Lições simples, diretas, testadas na vida real, para que você consiga acordar todos os dias com mais clareza, mais firmeza e menos confusão mental. Deixe nos comentários: hoje eu acordo para minha vida. E prove para si mesmo que esse será o primeiro dia de muitos, em que você não espera mais, você se levanta. Lição número 1. Cuide de você primeiro. Existe uma verdade dura que a maioria só entende quando já é tarde demais. Se algo acontecer com você, o mundo continuará. Seu cargo será ocupado, suas obrigações redistribuídas e até as pessoas que mais te amam, um dia, aprenderão a seguir sem você. A vida não para quando você cai, ela continua, e é exatamente por isso que cuidar de si mesmo não é luxo, é sobrevivência. Você não pode dar o que não tem. Não pode sustentar uma família, nem construir seus sonhos, se o corpo e a mente estão à beira de um colapso. Mesmo assim, vivemos como se fôssemos indestrutíveis. Dormimos pouco, engolimos nossas emoções, ignoramos sinais do corpo, tratamos o descanso como preguiça e a pressa como virtude. Chamamos autodestruição de sacrifício, mas isso não é nobreza. É apenas o caminho mais rápido para se quebrar. Os estoicos sabiam: a mente e o corpo são como uma fortaleza. Se ela desmoronar, tudo o que está dentro dela estará em risco. Sêneca dizia: cuide bem do corpo, para que a alma tenha vontade de habitá-lo. E é exatamente isso. O cuidado consigo mesmo é o solo onde toda força floresce.
De que adianta acumular riqueza se o corpo está doente demais para desfrutar dela? De que serve conquistar o mundo se a mente se perde antes da vitória? Epicteto dizia que a mente e o corpo são como um território, e se você o abandona, outros o invadem. O cansaço, a ansiedade, a culpa. A disciplina verdadeira começa com o autocuidado. Na prática, isso significa respeitar seu corpo como o veículo do seu destino. Alimente-o com o que nutre, não com o que entorpece. Fortaleça-o com movimento, não com descuido. Descanse-o com sono, não com rolagens infinitas de tela. E alimente a mente com silêncio, não com ruído. Esses gestos simples formam a base da grandeza. Pense na sua manhã como o alicerce do dia. Se ela começa em caos, o resto será desordem. Mas se começa com presença, tudo ao redor ganha clareza. Muitos ainda acreditam que cuidar de si é egoísmo. Mas, na verdade, o egoísmo é se abandonar, porque quando você desaba, quem te ama também cai junto. Sua família, seus amigos, sua missão, todos precisam de você forte. Platão dizia: a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. E crescer nesse sentido é cuidar-se, é evoluir a partir da consciência, é se tornar alguém mais inteiro, mais capaz de amar e de realizar. Quando você cuida de si, você se torna fonte. A partir de você, outros também bebem força. Os estoicos chamavam isso de autogoverno. Todas as manhãs, pergunte a si mesmo: o que estou alimentando dentro de mim? Negatividade ou propósito? Ruído ou consciência? Duas pessoas podem acordar à mesma hora. Uma acorda e mergulha nas redes, outra desperta e mergulha em si. Qual delas enfrentará melhor a vida? O autocuidado é o escudo invisível que você veste antes das batalhas. Pare de esperar que o corpo grite o que a alma já sussurra há tempos. Não espere o esgotamento ou a doença para lembrar do essencial. Construa hoje os hábitos que vão te proteger por muitos anos. Todas as manhãs, repita: o que posso fazer hoje para me fortalecer? E faça, porque a vida não vai esperar por você, mas se você cuidar de si mesmo, vai caminhar junto com ela, em vez de ser arrastado por ela. Escreva nos comentários: eu cuidarei de mim primeiro. E faça desse comentário compromisso com seu corpo, sua mente e sua alma. Número 2. A vida não espera por ninguém. A vida não é paciente. Ela não para, não avisa e não bate duas vezes na mesma porta. A maior ilusão de muitos é acreditar que tem tempo. Eu faço amanhã, quando eu me sentir pronto, quando as coisas acalmarem. Mas algum dia é uma palavra perigosa, porque na maioria das vezes significa nunca. Adiar parece seguro, mas é o esconderijo onde os sonhos morrem em silêncio. Se você tem um sonho, um objetivo ou uma mudança que sabe que precisa fazer, entenda: a vida não vai esperar até que você esteja pronto, confiante ou sem medo. Ela segue em frente, com ou sem você. Neste exato momento, alguém está se movendo enquanto você pensa. Alguém está escrevendo o livro que você ainda sonha, treinando enquanto você rola a tela, construindo a vida que você apenas imagina. E a diferença não é talento, é movimento. Marco Aurélio deixou um lembrete que corta como lâmina: não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto vive, enquanto está em seu poder, seja bom. Você não é dono do amanhã, nem sequer da próxima hora. O que você realmente possui é este instante, e o que faz com ele define a direção de toda a sua vida. Pense em quantas oportunidades você já adiou acreditando que teria tempo. Em quantas vezes disse semana que vem e acordou meses depois no mesmo lugar. É isso que acontece quando você vive como se a vida fosse te esperar. Ela não te castiga, ela apenas segue. E a pior dor não é o fracasso, é perceber tarde demais que você nem tentou. A natureza nunca para.
O sol nasce sem pedir permissão, as estações mudam, as pessoas partem e o tempo continua impassível. Você pode resistir e ser arrastado, ou pode fluir e crescer com ela. Epicteto, mesmo após ser torturado, dizia: você pode amarrar minha perna, mas nem Zeus pode quebrar minha liberdade de escolha. E é aí que está o seu poder, a escolha. Você não controla o tempo, mas controla o que faz com ele. Não pode mudar a velocidade da vida, mas pode decidir o ritmo da sua presença. Você não precisa agir do mesmo jeito que está acostumado, ter os mesmos pensamentos destrutivos ou perder a calma sempre. Nada externo tem poder de decidir por você. É por isso que as manhãs são sagradas. Elas são o campo de batalha entre o propósito e a distração. Se você desperta com propósito, você se alinha ao fluxo da vida, mas se desperta com distração e preguiça, a vida te ultrapassa antes mesmo do café. Amanhã não é apenas um horário, é um campo de batalha, onde você decide se será o protagonista da sua história ou apenas um espectador do tempo. Pergunte a si mesmo: e se hoje fosse minha última chance de progredir, eu desperdiçaria o que o seu eu do futuro imploraria para você não adiar mais? Eu ainda apertaria o botão de soneca? As pessoas que você admira têm algo em comum. Elas entenderam o valor da urgência. Elas não esperam o momento certo, criam o momento certo, agem, erram, aprendem, mas se movem. O que separa quem realiza de quem sonha é o senso de urgência. Não o desespero, mas o respeito pelo tempo. Então comece com um compromisso simples. Nunca desperdice uma manhã. Quando acordar, não apenas exista, decida. Decida como vai agir, como vai avançar, o que vai criar. Mesmo o menor passo é uma vitória, uma página escrita, um treino concluído, um plano traçado, tudo conta. A vida recompensa quem respeita o tempo. Por isso, grave em si esta afirmação: eu não vou esperar pela vida, eu vou me erguer com ela. Adote essa mentalidade e o medo de ficar para trás desaparece, porque mesmo devagar você estará avançando todos os dias. Então aqui vai o seu desafio. Amanhã, ao acordar, não toque no celular. Sente-se, respire fundo e lembre-se: a vida não espera por ninguém e a partir de hoje você se ergue junto com ela. Número 3. Não se arrependa. Aprenda e siga em frente. O arrependimento é uma das correntes mais pesadas que um ser humano pode carregar. Ele se arrasta atrás de você, tornando cada passo mais lento, sussurrando no seu ouvido que você poderia ter feito melhor, que perdeu tempo, que já é tarde demais. Mas a verdade é simples. O arrependimento só tem valor quando se transforma em combustível. Quantas manhãs você já começou revivendo erros passados, pensando no trabalho que recusou, nas palavras que disse e se arrepende, nas oportunidades que deixou escapar? Essa é a armadilha. O arrependimento te convence de que o passado ainda está vivo, quando na verdade ele já foi embora. Você sofre por fantasmas que só existem na sua mente. Os estoicos foram claros sobre isso. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que o arrependimento faz. Te aprisiona em dores imaginárias, te faz sofrer por algo que já não existe. O passado é um livro fechado. O único poder que você tem agora é o de aprender com ele. Em vez de perguntar: por que isso aconteceu comigo? Pergunte: o que isso veio me ensinar? Essa simples mudança de pergunta transforma tudo. Cada fracasso se torna uma lição, cada decepção um professor e cada perda uma preparação para o que vem depois. Mas o perigo do arrependimento vai além da dor, ele te cega para o presente. Você fica tão fixado no que perdeu que deixa de ver o que ainda pode ganhar. É como dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Inevitavelmente, você vai colidir com o que está à frente.
E é isso que muitos fazem, vivem presos ao que passou, enquanto o futuro escapa diante dos olhos. Como se liberta disso? Primeiro, aceitando o que já foi. Perdoe-se por ser humano. Nenhum de nós faz sempre as melhores escolhas. A sabedoria não vem da perfeição, mas da capacidade de aprender com o erro. O que realmente importa não é o que você fez ontem, mas o que você decide fazer hoje. E é aí que entra o segundo passo: agir. O único antídoto verdadeiro contra o arrependimento é o progresso. Se você se arrepende de ter parado de cuidar do corpo, comece hoje mesmo. Se arrepende de não ter perseguido um sonho, dê o primeiro passo agora. O arrependimento enfraquece quando você prova para si mesmo que o futuro pode ser melhor do que o passado. E, por fim, lembre-se disto: você não é mais a pessoa que cometeu aqueles erros. O simples fato de se arrepender já mostra que você evoluiu. Não castigue o seu eu atual pelos erros do seu eu antigo. Honre o aprendizado e siga adiante com mais sabedoria. Marco Aurélio escreveu: o que está no caminho se torna o caminho. Seus erros, suas quedas, seus arrependimentos, nada disso é um obstáculo. São o próprio caminho. Use cada um deles para se tornar alguém mais firme, mais consciente e mais livre. Então, amanhã de manhã, quando o arrependimento tentar te puxar de volta para o ontem, responda com ação. Diga a si mesmo: obrigado pela lição, mas eu estou seguindo em frente. E escreva nos comentários: eu não sou o meu passado, eu aprendo, eu cresço, eu sigo em frente. Número 4. Aprenda a filtrar as vozes que te influenciam. O mundo é um mar de ruídos. Por todos os lados, há alguém tentando te dizer o que fazer, quem ser, para onde ir. Família, amigos, colegas, desconhecidos ou famosos na internet, todos têm um conselho pronto, uma certeza sobre o que é melhor para você. Mas pense, se a pessoa que te aconselha não vive a vida que você gostaria de viver, por que você ouviria o que ela tem a dizer? Muitas vezes, damos ouvidos a vozes que não merecem tanto poder. Você fala de um sonho e alguém ri. Compartilha um plano e alguém diz que não vai dar certo. Você abre seu coração e recebe o medo dos outros disfarçado de prudência. E pouco a pouco, sem perceber, começa a diminuir, moldando o tamanho do seu sonho à limitação dos outros. Os estoicos chamavam isso de contaminação da alma. Marco Aurélio escreveu: a opinião de 10.000 homens não tem valor algum se nenhum deles souber o que está dizendo. A sabedoria não está no volume da voz, mas na verdade por trás dela. Falar com convicção não torna alguém certo, apenas mais alto. Pense nisso. Você aceitaria conselhos financeiros de alguém endividado? Aceitaria conselhos de saúde de quem despreza o próprio corpo? Aceitaria conselhos sobre amor de quem nunca aprendeu a amar com respeito? Então, por que permitir que vozes assim decidam o rumo da sua vida? Você precisa filtrar quem tem acesso à sua mente. Nem todos merecem esse espaço. Cerque-se de quem vive aquilo que você admira. Se busca disciplina, ouça os disciplinados. Se busca sabedoria, aprenda com os que vivem em equilíbrio. Se busca paz, caminhe com os que irradiam calma. Silenciar as vozes erradas é tão importante quanto amplificar as certas. Às vezes, isso exige estabelecer limites. Às vezes, exige se afastar. Não por falta de amor, mas por amor a si mesmo. Você não precisa cortar laços, apenas deixar de entregar o volante da sua vida a quem nunca dirigiu para onde você quer chegar. E acima de todas as vozes, aprenda a ouvir a sua. Todas as manhãs, antes de se perder no barulho do mundo, pergunte-se: o que eu realmente quero? O que me parece certo? Respire, escute e confie. Porque no fim, é você quem viverá as consequências das suas escolhas, não quem opinou sobre elas.
A prática estoica dessa lição é simples. Escolha com sabedoria as palavras que entram na sua mente. Reduza o volume do mundo. A cada conselho recebido, pergunte: essa pessoa vive o que fala? Se a resposta for não, agradeça e siga o seu caminho. E quando o ruído do mundo tentar te afogar, volte para o som da sua própria verdade. Número 5. Ou você constrói o seu sonho, ou passa a vida trabalhando pelo sonho de alguém. Todas as manhãs, sem perceber, você se depara com uma encruzilhada silenciosa. Vai levantar para construir o seu sonho ou para continuar construindo o de outra pessoa? Essa é uma das verdades mais desconfortáveis da vida. Quem não tem um propósito próprio acaba servindo ao propósito de quem tem. Pense nisso. A empresa onde você trabalha, o prédio em que você está sentado, o aplicativo que você usa, até o café que você toma, tudo nasceu da mente de alguém que teve coragem de começar. Essas pessoas não esperaram o momento perfeito, não pediram permissão ao medo, não se esconderam atrás de desculpas, elas apenas começaram. Enquanto muitos planejavam, elas agiam. E é por isso que hoje você vive dentro das ideias que um dia foram o sonho de alguém. Mas existe uma linha tênue entre o aprendizado e a acomodação. Trabalhar para alguém não é errado. O problema é parar aí, é esquecer que dentro de você também existe algo pedindo para ser construído. Os estoicos chamavam isso de viver segundo a própria natureza, ou seja, usar suas virtudes e talentos para expressar o que há de único em você. Quando você ignora esse chamado, não perde apenas tempo, perde identidade. Marco Aurélio escreveu: o valor de um homem não é maior do que o valor de suas ambições. Essa é a pergunta que precisa ecoar em você. As suas ambições são realmente suas ou são apenas o reflexo do que o mundo espera que você deseje? Construir o seu sonho não é sobre largar tudo, é sobre começar, silenciosamente, com o que tem, onde está. Escreva uma página antes do trabalho, estude 20 minutos depois do expediente, avance 1 centímetro por dia. O ritmo não importa, o compromisso, sim. Cada manhã adiada é uma semente não plantada e os sonhos não cultivados se transformam em arrependimento. Veja suas manhãs como um território sagrado, um tempo que pertence a você antes que o mundo desperte e comece a disputar a sua atenção. Enquanto muitos usam esse silêncio para se distrair, os construtores o usam para criar. E sim, construir o seu sonho é cansativo, é incerto, é exigente. Mas existe algo muito mais doloroso: passar a vida inteira edificando o sonho de outra pessoa e perceber, tarde demais, que nunca começou a erguer o seu. Essa é a dor que nenhum sucesso alheio consegue curar. Então, amanhã de manhã, antes de abrir o celular, pergunte a si mesmo: de quem é o sonho que eu estou construindo hoje? Se a resposta não for o seu, comece agora. Não importa o tamanho do passo, o mundo não precisa de mais executores de ideias, precisa de construtores de sentido. Comente: hoje começo a construir o meu sonho, porque o mundo se sustenta com o trabalho de muitos, mas só se transforma com a coragem dos que decidem criar o que ainda não existe. Número 6. Menos anúncios, mais resultados. Em um mundo que recompensa o barulho, o silêncio se tornou uma forma de poder. Todos querem ser vistos, aplaudidos e validados. Por todos os lados, há pessoas anunciando planos, exibindo metas, declarando vitórias que ainda nem começaram a construir. Mas há um perigo escondido nisso. Quanto mais você fala sobre o que vai fazer, mais energia desperdiça tentando provar, em vez de realizar. Sonhos são como sementes. Se você cava a terra o tempo todo para mostrar aos outros o que está crescendo, elas nunca criam raízes. Mas se você as protege no silêncio, regando-as com paciência e foco, elas crescem fortes o suficiente para romper o solo e florescer.
Quando você fala demais, abre portas para o olhar dos outros, e nem todo olhar é benevolente. Há pessoas que, sem perceber, projetam suas inseguranças sobre você. Uma simples frase, "tem certeza?" ou "e se der errado?" é suficiente para infiltrar e enfraquecer sua confiança antes mesmo de você começar. Por isso, os estoicos advertiam: viva para agir, não para provar. Epicteto dizia que quanto mais você busca ser admirado, menos livre você se torna. O verdadeiro poder não está em ser notado, está em permanecer focado enquanto todos se distraem com o próprio reflexo. O silêncio te liberta, ele te devolve o foco, te livra do peso das expectativas, te permite agir sem precisar de testemunhas. Montaigne escreveu: nada é mais tolo do que querer ser notado em tudo que se faz. Essa é a armadilha do ego, confundir visibilidade com valor. Mas grandeza não precisa de aplausos, porque o que é real sempre encontra o seu próprio eco. Observe os verdadeiros construtores. Eles não anunciam o que vão fazer, eles constroem. Pedra sobre pedra, dia após dia, em silêncio, até que o resultado fale mais alto do que qualquer discurso. E quando esse resultado chega, eles também sabem celebrar em silêncio. Por quê? Porque a exposição excessiva dilui a força, atrai comparações, desperta vaidades. E o aplauso prematuro engana a mente, fazendo-a acreditar que o caminho terminou quando ele está apenas começando. Celebrar, em particular, é permanecer desperto, humilde, centrado. É continuar com os pés no chão, mesmo quando tudo ao redor parece querer te colocar num pedestal. Não é esconder sua vida, é escolher o momento certo para compartilhá-la. Só mostre quando a base estiver sólida, quando o que você construiu for inabalável. Até lá, guarde seus planos como quem protege um tesouro, porque são. Então pratique isso. Da próxima vez que sentir vontade de contar seus planos, pare e pergunte: estou compartilhando isso para crescer ou apenas para ser visto? Se a resposta for ego, respire fundo e volte ao silêncio. Ele é seu escudo, sua fortaleza, seu espaço sagrado de criação. Amanhã de manhã, ao sentar em silêncio com seus pensamentos, lembre-se: meu silêncio é meu escudo, meu trabalho é a minha voz. E deixe que os resultados, quando vierem, falem por você. Número 7. Resultados vêm da consistência, não das justificativas. Pense em uma gota d'água caindo sobre uma pedra. Sozinha, ela parece insignificante, fraca, sem força alguma. Mas repita o mesmo movimento 1000 vezes, e aquela gota abre caminho até no mais duro granito. É assim que a vida responde à consistência. Com o tempo, o pequeno se torna poderoso, o invisível se torna evidente, e o impossível se torna resultado. A vida não se importa com explicações. Ela não se move por intenções, promessas ou justificativas. A vida responde à ação. Você pode listar 1000 motivos para não acordar cedo, para não treinar, para não dar o próximo passo, mas nenhum deles gera resultado. Desculpas não constroem nada, a consistência sim. Pense nisso. Um único treino não transforma o corpo, mas a repetição transforma. Uma página isolada não faz um livro, mas uma página por dia cria uma história. Guardar dinheiro uma vez não muda sua vida, mas poupar todos os dias muda seu destino. O sucesso raramente vem de um salto. Ele é construído por passos pequenos, firmes e repetidos. Os estoicos entendiam isso. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. Cada manhã desperdiçada é uma semente que você deixou de plantar. Cada desculpa é uma dívida que você cria contra o seu próprio futuro. E cada ato de disciplina é um investimento que se multiplica com o tempo. A consistência é silenciosa. No começo, parece que nada está acontecendo. E é aí que a maioria desiste.
Mas as manhãs não existem para recompensar de imediato, e sim para cultivar, dia após dia, as sementes que você rega com disciplina crescem invisíveis até que, de repente, florescem diante de todos. As desculpas, ao contrário, são traiçoeiras. Elas chegam com voz doce, dizendo: amanhã, depois, quando eu estiver pronto. Mas amanhã se repete até virar um mês, um ano, uma década. E quando você finalmente percebe, não faltou tempo, faltou constância. Desculpas roubam mais sonhos do que o fracasso jamais roubou. Por isso, crie compromissos inegociáveis em suas manhãs. 5 minutos de escrita, 10 flexões, 3 minutos de meditação, uma página de leitura. Não importa o tamanho do gesto, o que importa é que ele se repita. Porque cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, constrói confiança. E quando você confia em si mesmo, ninguém pode te deter. A vida é como um livro de contabilidade invisível. Todos os dias, você registra disciplina ou dívida. A disciplina te eleva, a dívida te arrasta. A pergunta é: o que você está somando ao seu saldo todas as manhãs? A consistência cria força. A força, por sua vez, cria confiança, e a confiança cria liberdade. Esse é o verdadeiro círculo virtuoso da vida. Então, amanhã, quando sua mente tentar te convencer a adiar, responda com ação. Mesmo que pequena, mesmo que imperfeita, haja. Porque cada passo conta, e cada manhã é uma nova chance de provar que você está vivo. Você acabou de compreender uma verdade que leva anos para amadurecer. A vida não espera por ninguém. Se você não cuidar de si, o mundo seguirá em frente. O arrependimento é desperdício de energia, aprenda e cresça. Se não construir o seu sonho, acabará construindo o de outra pessoa. Proteja sua visão em silêncio, filtre as vozes que escuta e, acima de tudo, pratique a consistência. Toda manhã é uma escolha, desperdiçar ou avançar, dar desculpas ou crescer. E como os estoicos nos lembram, o tempo é o único recurso que nunca volta. Quando o dia nascer, não espere por motivação, não espere por permissão. Levante-se, mova-se, haja e guarde essa verdade no coração. Eu me levanto mais forte a cada manhã e não vou desperdiçar o tempo que a vida me deu. Escreva nos comentários essa frase, viva por ela e lembre-se, a vida não espera por ninguém e você também não deve esperar por ela. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Aqui seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir.